capítulo 12 e no versículo 20. São João 12, 20. Então aqui diz assim, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhes, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André. Então André e Felipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo-lhe: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então a voz veio do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: Um anjo lhes falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém. Até aqui. Senhor Jesus, nosso eterno Pai Celestial, te agradecemos, Pai, nesse momento, pela mensagem, pela palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, Deus, precisamos da tua ajuda através da mensagem que vamos ouvir. Que o Senhor nos fale ao nosso coração, nos dê, meu Deus, aquilo que nós precisamos. Em nome do grande Deus Todo-Poderoso, que nós não saia daqui da maneira que chegamos, mas que possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Eu sempre peço isso a Ti, Senhor, porque é isso que viemos fazer aqui, para ser melhores cristãos. Quando a Tua palavra é pregada, nós possamos aprender dela, Senhor, como fazer para ser melhores, para seguir em frente. Adquirimos aquela vitamina espiritual através da palavra do Senhor, para nós caminharmos, Senhor. E viemos aqui para isso, para se alimentar espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, agora continua conosco enquanto meditarmos nessa palavra e possamos sair daqui maravilhado em nosso coração. Amém, Jesus. Amém. Vocês podem assentar, irmãos. Nós tivemos ali em Teutônia, o irmão William ontem, fomos ontem e voltamos hoje, e tivemos um bom momento na presença de Deus. Deus abençoou, e a benção maior é que quando a gente chega, num lugar onde os irmãos estão e encontra eles tudo feliz, agradecendo a Deus, alimentado da palavra, então é muito bom. A gente volta mais animado do que foi.
Então, como disse o profeta, quando a gente chega num lugar onde vê as pessoas tudo feliz, as canseiras se vão, as dificuldades elas se vão, porque a gente se reanima por ver quando as pessoas estão bem na presença de Deus, né? Vejo o irmão Claíra aí, né? Deus abençoe. Irmão Milagre, nós estamos falando aí por aí que o senhor é o irmão Milagre. Então, quando a gente vê ele lá sempre com o rosto feliz, depois que foi batizado, animado, até pescando, já saiu até na internet pescando, né? No louvor ali, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. E assim com cada um de nós possamos ter essa boa dádiva, né? E eu tenho para meditar aqui nesta noite sobre uma frasezinha aqui, ó. Os gregos disseram, vamos ver se eu acho aqui, ó, que os gregos disseram para Felipe, ó, senhores, queríamos ver Jesus. Eles queriam ver Jesus, eles vieram. E o irmão Brando pregou uma mensagem com esse título: senhores, queríamos ver Jesus. Eu vou começar lendo aqui, daí nós vamos meditando, e você vai ver que coisa maravilhosa. Agora esta pergunta foi feita, o irmão Brando está falando para nós aqui. Agora esta pergunta foi feita. Esses gregos, eles tinham vindo de uma adoração, e talvez fossem uns prosélitos religiosos judaicos, e estavam na festa, de modo que deviam eles ser prosélitos. E haviam ouvido falar de Jesus. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Eles vieram de longe, eles vieram na festa, e eles vieram ali, e eles não conheciam Jesus, porque Jesus era tão simples como nós somos. Eles não sabiam divulgar Jesus um do outro, porque estava ali tudo misturado, e Jesus ele não tinha uma veste especial, uma veste sacerdotal, para fazer uma diferença, como hoje tem uma gravata, aquele que está de gravata é o diácono, ou é o pastor, ou é o evangelista, ou é um homem especial que está ali, uma autoridade máxima. Não, ali era tudo igual. E eles chegaram e começaram a olhar e não sabiam quem era Jesus. Então eles foram no Felipe e disseram, e os irmãos estavam ali, e falaram: senhores, nós queríamos ver Jesus. Veja bem, queríamos ver Jesus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e eles queriam ouvir alguma coisa de Jesus. Agora, em algum lugar, nas Escrituras, sem dúvida, havia lido sobre como o Messias era para ser. E assim, sabendo que poderíamos, este homem afirmado ser o Messias, teria que ter atributos que era para ser o Messias. Tinha que ter algum sinal. Ele tinha que demonstrar alguma maneira diferente dos outros para que ele fosse o Messias. Mas na aparência, irmãos, ele era igual. Na simplicidade, na humildade, ele comia como Pedro comia, como Mateus, como os outros comiam, ele se vestia roupa como os outros, ele andava como os outros, ele dormia como os outros, ele cansava como os outros. Então eles não tinham muito discernimento, mas ali no meio tinha esse homem que era igual a todos os outros, mas ele tinha um sinal que ele tinha que ser diferente dos outros, um atributo, um sinal de Messias. Vocês estão entendendo? Olha, este homem afirmado ser o Messias teria que ter um atributo, um princípio, da onde ele veio, como ele estava ali, quem trouxe ele ali, quem falou dele que podia estar ali, para chamar a atenção das pessoas.
Ele tinha que ter um atributo, você está vendo? De Messias. Vocês estão vendo? Então ele vem aqui, ó. Este homem afirma, esses homens afirmando ser o Messias, teria que ter um atributo que era para o Messias possuir. Agora eu pergunto para vocês, qual é o atributo que o Messias possuía para mostrar para a humanidade, para aquele povo, que ele era o Messias? Porque a palavra Messias quer dizer ungido, que ele era o ungido do Senhor. Qual era o sinal que ele podia manifestar na frente da população? Que ele era o ungido que estava no meio de tudo. Agora, tinha havido muitos falsos Messias naquele dia. Olha aqui, ó. Muitos falsos Messias que havia se levantado, sabendo que até houve um homem que foi chamado de Jesus, mesmo antes dele ser o Messias, ser reconhecido como Messias. O Bar Jesus, que vocês ouviram falar na Bíblia, lá em Atos diz, se levantou. Por isso que em São Mateus, capítulo 24, nós encontramos a partir do versículo 24, que haveria muitos falsos profetas, que se levantaria e enganaria a muitos, quer dizer que não é todos que serão enganados, muitos serão enganados, porque era tão parecido que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos, mas não é possível enganar o escolhido, porque no tempo que nós vivemos, amados, na hora que nós estamos vivendo, é uma hora muito confusa, é uma hora de mistura, é uma hora que as coisas são tão parecidas, é uma hora que as coisas têm muita aparência. E as coisas muito aparentes é quando a pessoa se engana. Uma vez eu preguei, não sei se vocês lembram, sobre aparência. Aí você vai lá na loja, você compra um aparelho grande, 2 caixas grandes, mais coisas, e paga lá uma fortuna por aquilo. Mas se tu vai ver, o valor daquilo está num quadradinho assim, que é só aquilo que fala lá, botava uma fita, bota um CD, é uma coisinha bem pequenininha lá, menos que isso aqui, ó, metade disso aqui mais ou menos, que cabe lá um CD ali dentro, é aquilo ali o valor. Mas a aparência, as grandes coisas que está ali, é o que faz você pagar o valor. E às vezes você vai resumir, você vai tirar e somar os valores daquele pedaço de madeira que está ali, a coisa não dá 1/3 daquilo que você pagou, mas a aparência engana. Compra lá dizendo, vou comprar um roupeiro de cerejeira, e mais outra madeira, que eles vão lá, isso é mogno, isso aqui é isso, esse, aquele outro. Você vai ver, não tem nada de madeira ali dentro, a não ser uma película que não dá 1 milímetro de grossura, que cobre aquilo ali, que tapa aquilo ali, e dentro é pura serragem. Se joga um balde d'água naquilo lá, aquilo vira num monte de serragem. Então é a aparência. E Jesus disse que seria tão parecido, que se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Então se levantou nos dias de Jesus muitos Messias, muitos ungidos, até um homem que chamava-se Jesus. Mas agora desses dois, o Jesus e o Jesus, o qual é que era o certo? Por isso que aqui está o problema. Qual é que seria o certo? O verdadeiro, ele tem que ter sinal de verdadeiro, o falso tem que ter sinal de falso. O nosso Messias verdadeiro, que se levantou naqueles dias lá, ele deu o sinal de Messias, o ungido de Deus, porque ele provou. O irmão Branham diz, a Bíblia diz, e o irmão Branham vem e nos mostra para nós, que a Bíblia diz assim, que quando Jesus veio, ele veio cumprindo os salmos, tudo que estava na lei, nos salmos e nos profetas.
que falaram dele, e que tudo que falaram dele, ele foi aquilo que foi falado dele, porque foi Deus que falou dele lá atrás. Então ele veio e provou que ele era aquilo que os profetas haviam falado. E quando ele veio, ele mostrou sinal de um verdadeiro ungido. Vocês estão entendendo? Agora, vamos prosseguir lendo aqui, que você vai ver que coisa boa isso aqui, ó. Nós aprendemos, nós criamos músculos de fé sobre isso aqui, ó. Até um homem chamado Jesus que se levantou pouco antes do ungido. E o Messias foi ungido, que quer dizer o Cristo. Isso que é ungido, o Cristo, um homem ungido com o Espírito Santo, a plenitude de Deus. Foi o Messias, Deus num homem chamado Jesus. O homem é Deus se tornando, o homem e Deus se tornando um. Quando Deus entrou no homem, então o homem e Deus puderam se abraçar. A oportunidade que Deus deu para os seres humanos. Mateus 28, 20, o 18, por ali nós encontramos que Jesus, quando ele saiu, quando ele deu a ordem sobre o batismo, que era para ele sair e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele pediu um nome que era para ser usado para batizar, então ali ele chegou e disse agora, depois que ele deu aquela ordem, ele disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o profeta diz exatamente, quando ele disse essas palavras, céus e terra se abraçaram. O homem teve acesso para com Deus, o caminho foi aberto da terra para o céu. Foi aí, exatamente aí, quando ele disse que o poder foi dado para ele, tanto na terra como no céu. Então ele dominou todo o universo e ele cumpriu Jeremias 23, 24, 23, que diz que o Senhor Deus, quem esconder-se-ia da presença de Deus? Você não sabe que Deus enche os céus e a terra? Deus entre o homem e o homem com Deus. Você está vendo? Irmão Branham disse: Deus se fez homem para que os homens se fizessem Deus. Por quê? Porque quando o homem se fez Deus, não é porque ele é um Deus criador. Na mensagem a unidade de Deus numa única igreja, se eu não estou enganado, o profeta diz que nós somos, todo homem é um Deus menor, um Deus amador, um Deus auxiliar, aquele que auxilia Deus. Você não está fazendo uma obra para Deus aqui na terra? Você não está fazendo um serviço para Deus? Então você é um Deus amador, você é um auxiliar de Deus. Vocês estão compreendendo? Só que você não é o Deus criador, porque lá no Salmo diz, aqui nós vamos ver daqui um pouquinho, que nós somos Deus, todo homem é Deus. Citando o Salmo, citando Êxodo, citando todos a Bíblia ali, ele mostra que nós somos um Deus, um Deus menor, não um Deus maior. A irmã, o homem é Deus, porque na visão de Deus não tem, vamos dizer, diferença de nada, não tem, vamos dizer assim, quando a noiva chegar ao patamar que ela deve chegar, não existe fraqueza espiritual, irmão. Não existe alta e baixa entre nós, não existe o mais fraco e o mais forte, todos são fortes, todos estão no nível, mas temos que passar por processos, temos que passar vamos dizer, por um trabalho de Deus na nossa vida até chegar lá. Aqui nós temos, um dia temos lá embaixo, um dia estamos lá em cima, um dia estamos na meia. O irmão Breno ensina isso aqui para nós, que todos nós hoje devemos chegar lá em cima, só que nós estamos como que trepando num poste, subindo num poste.
Tudo um vai aqui com aquelas trepas lá, com aquelas esporas lá, vai cravando e vai subindo, né? Daí um sai aqui, o outro está no meio, outro está mais acima, outro está mais lá, o outro está chegando lá em cima. Mas o serviço é lá em cima. O problema é lá em cima, não é no meio do poste. Então todos vão ter que chegar lá. Quantos precisam para trabalhar lá em cima, nos braços do poste, eles vão chegar lá. Importa que um esteja mais baixo, outro mais em cima, outro no meio, outros já estão lá em cima, mas daqui a um pouquinho todos estão lá em cima do poste. Assim somos nós, diz o profeta. Nós estamos numa caminhada, nós estamos num trabalho. Daqui a um pouco estamos todos juntos no mesmo lugar. Agora, antes, nós podemos ver que esses gregos eram muito curiosos. Irmãos, a curiosidade muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele leva a pessoa a achar o que é correto, mas também muitas vezes ele leva a pessoa a cair, a fracassar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, escute bem, quando Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias aquele homem lá no seio da terra, lá na sepultura, Jesus chegou lá, ressuscitou ele, você conhece a história. E quando Jesus ressuscitou, então Jesus estava na casa de Lázaro, posando, porque era o amigo dele, né? Era um amigo, Lázaro, Marta, Maria, era onde Jesus se hospedava, era na casa deles. Ficava por lá, ele gostava, era amigo, né? Então chegou lá e eles estavam lá na casa de Lázaro, foi jantar na casa de Lázaro. E quando ele foi jantar lá, as pessoas curiosos, correu a notícia, Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro ressuscitou dos mortos, Lázaro tinha morrido, e ressuscitou, e foi passando de um para o outro. E de noite encheu a casa de Lázaro de gente. Volta da casa encheu de uma multidão, curiosos para ver Lázaro que havia ressuscitado os mortos. Escute bem. E quando quando eles estavam na casa de Lázaro, Jesus estava lá jantando, e Jesus começou a pregar para eles, e o pessoal começaram a se converter. Começaram a se converter, começaram a aceitar o evangelho, começaram a seguir Jesus. Irmãos, deu uma confusão que você não imagina. E os gregos, vamos dizer assim, aquele povo que eram os religiosos do dia, que estavam ali, que Jesus tirava eles da igreja deles para seguir a Jesus, sabe o que aconteceu? Eles deliberaram, formaram uma lei que tinha que matar Lázaro, ou melhor, matar Jesus, e matar Lázaro também. Eles queriam matar Lázaro, porque por causa do Lázaro, as pessoas iam lá e acreditavam em Jesus. Então eles queriam matar Lázaro e queriam matar Jesus também. A curiosidade salvou eles. Por isso que eu digo para vocês muitas vezes, quando você escuta a palavra de Deus e você não entendeu bem, você tem que ser curioso. Eu vou ver, eu vou ler, eu vou ver se é verdade conforme o pastor está pregando. E daí você descobre o que é verdade e o que não é verdade. É assim que se descobre. Então, aqui existiam muitos curiosos. Vamos ver aqui, aqueles gregos foram muito curiosos, e eles tinham ouvido uma grande coisa sobre este indivíduo que tinha feito esta afirmação. E eu os admiro por serem bastante sinceros para investigarem. Eu acho que todos nós deveríamos fazer mais isso, irmão, investigar as coisas, investigar mais que ouvimos, e julgar de acordo com a palavra de Deus aquilo que nós ouvimos. Você viu a maneira da pessoa não ser enganada? Você ouve uma mensagem, você ouve uma pregação, então você vai investigar. É assim ou não é? Vamos ver, pregou lá? Por isso que sempre tem que ter uma canetinha, um papel, uma cadernetinha, um caderninho. Ele pregou lá, você ficou em dúvida, ele falou isso, falou aquilo, eu vou ver na Bíblia. Para mim não esquecer, eu vou anotar.
eu vou ver se é verdade o que ele está falando ou não. Então aqui você pode se livrar de qualquer engano. Na mensagem Perguntas e Respostas, o irmão Brana, o nosso mensageiro, ele disse o seguinte: a mensagem é o nosso dissolvedor de dúvida. Você tem dúvida? Vamos para a mensagem. Vamos ver aqui o que é. Eu estou com dúvida nisso. Vamos ver. Porque toda pergunta bíblica, ela tem uma resposta bíblica. Toda pergunta bíblica, ela tem uma resposta bíblica. Porque a Bíblia é perguntas e respostas. Então, quando você tiver alguma dúvida, se você não consegue, pede auxílio. Mas hoje eu disse hoje de manhã lá, ontem à noite para os irmãos lá, às vezes a pessoa às vezes quer buscar socorro ou buscar água numa fonte seca, daí você nunca vai conseguir água. Às vezes a pessoa quer pedir informação para aqueles que não sabem nada, sabe menos que aquele que está estudando, e ele quer buscar informação ali, daí ele não consegue. Não adianta buscar água numa fonte seca, tem que buscar onde tem. Onde tem para fornecer, onde tem a palavra, onde tem a mensagem. É isso aí, senão a pessoa acaba morrendo de sede. E nós estamos num tempo tão difícil, irmão, precisamos de Deus. Olha aqui, ó. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso, investigar cada palavra, cada mensagem, pela Bíblia Sagrada. Oh, que coisa boa, viu como Deus é Deus que cuida de nós, porque Ele deu a mensagem, e que Ele deu a Bíblia, a mensagem para nós, né? E aquilo que Ele deu é o que nós precisamos. Então, quando cada um está ouvindo, deve correr naquilo que ele precisa, é a Bíblia. A Bíblia, ela tira nós de todo o enredo, né? Então vamos ver aqui. Agora, Deus nunca muda o seu parecer a respeito de sua palavra. Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Ele sempre permanece o mesmo, do mesmo jeito que Ele fez lá atrás, Ele faz agora. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda seu parecer. O profeta chegou a pregar uma mensagem com esse título: Deus não muda seu parecer a respeito de sua palavra. Porque se Ele mudasse, hoje Ele falasse uma coisa e amanhã falasse outra, a respeito do mesmo assunto que Ele estava falando, Ele não era Deus. Ele era igual a qualquer um de nós. Mas não, o que Ele falou lá, Ele fala mais ali atrás, fala agora, continua falando, e a eternidade é aquilo que Ele falou. Vamos lá, coisa boa, irmão, eu gosto de ler a mensagem. Agora, Ele nunca muda seu parecer a respeito da sua palavra. Agora, Ele não pode mudar, irmãos, vocês entendem? Porque a primeira decisão de Deus é a dele, e não adianta mais. Quando ele pregou, o irmão Branco pregou aquela mensagem intitulada A Perfeita Força por Perfeita Debilidade, você sabe o que ele disse naquela mensagem? Deus pode fazer tudo, e fez, e continua fazendo, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Eu, quando comecei a ler aquela mensagem, e cheguei nesse ponto, o irmão Brando dá uma enroladinha ali para deixar a gente meio tenso. Ué, Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer? Você pode fazer tudo, não pode ter uma coisa que não pode fazer. Daí ele vem, vai indo e diz: o que Deus não pode fazer é falhar com a sua palavra. Deus não falha. Ele não pode falhar porque Ele é Deus. Glória a Deus. Então aqui ele vem e diz: porque a primeira decisão de Deus é aquela que Ele fez, e sempre é a dele. Sempre tem que ficar com essa decisão. Quando Ele é chamado à cena, como hoje, então Ele vem e realiza segundo aquilo que nós precisamos. O que você precisa nessa noite? O que você precisa? O que nós precisamos? O que eu preciso de você? Você vai buscar o que aqui? Então chame Ele à cena, que Ele vai realizar aquilo que você precisa.
Porque ele prometeu que aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas, ali no meio ele estava. Então você pode ver isso aqui, ó. Hoje, Deus foi chamado à cena quando o pecado foi lá no princípio cometido, lá no jardim do Éden, e ele teve que tomar uma decisão sobre como ele redimiria o homem. Hoje de manhã eu falei ali em Teutônia para os irmãos, peguei a Bíblia, eles estavam mostrando, depois tirando um tópico que o irmão William pregou ontem à noite. No jardim do Éden, quando o homem estava ali, falando do homem, Adão e Eva, vocês conhecem, eles estavam ali no jardim do Éden, e Deus aconselhou eles, e disse: olha, de todas as árvores que tem aqui no jardim, vocês podem comer, mas a árvore que está no meio do jardim, dessa não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Bom, aí então encerrou. Deus não teve dó do homem, não teve dó da mulher. Se Deus disse que Deus advertiu, depois eles não acataram a advertência de Deus e eles morreram. Então Deus fez o mundo, vocês conhecem, aqui nós estamos, mas no mundo Ele fez um paraíso que foi chamado de Éden. E esse Éden, que era o paraíso de Deus, lá num cantinho, Ele fez um jardim, plantou um jardim, e nesse jardim Ele botou o homem, botou a mulher, que eles andavam ali entre as árvores, as flores, o melhor lugar que Deus fez para ele. Fez tudo bom, o mundo já é bom, antes do pecado era bom, mas fez um lugar melhor, que foi chamado Éden, um paraíso terrestre. Mas dentro desse Éden fez um lugar melhor ainda para o homem. E botou o homem lá. E quando ele botou o homem lá, o homem e a mulher, então ele chegou e deu um conselho: olha, vocês vejam todas essas árvores aqui, ó, vocês podem comer de todas as árvores, mas só que a árvore que está no meio do jardim, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tá bom, mestre, tá bom, Deus, vamos, então tá bom, fizemos aí, vamos tratado. Fizemos um pacto aí, não vamos comer. Mas a serpente, como era, você lê lá em Gênesis, que era a mais astuta entre todas as animarias que Deus o havia criado. E o diabo veio do céu, lá do céu, o diabo veio de lá, que foi expulso pelo arcanjo Miguel e os seus anjos, expulsaram o diabo e seus anjos, e ele se largou de lá, expulsaram ele. 12 de Apocalipse, acha que não se achou mais lugar para ele lá no céu. E Ezequiel lá você encontra que ele foi julgado e caiu no paraíso de Deus, no Éden de Deus, caiu lá no Éden. E quando caiu no Éden, o irmão Bruno vem na mensagem Maior Batalha e diz: ele não caiu na terra, ele caiu entre os seres humanos, ele foi a batalha. Bem, você conhece aqui. Mas o homem estava ali, pecou por causa do conhecimento, que o diabo veio, a serpente veio e disse: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Acrescentou só um não, você não morrereis. Árvore desejável para adquirir conhecimento, e assim por diante. Sabe o que aconteceu? Eles comeram. E quando eles comeram essa árvore, que foi um ato sexual da Eva com a serpente, abriu os olhos do entendimento. Vocês estão entendendo? Abriu os olhos, quer dizer, eles se acordaram e viram e perceberam que estavam nus. E o irmão Brana disse que pregou a mensagem, e ele disse que eles estavam cobertos, o Éden satânico, você lê aquela mensagem, que eles estavam cobertos com o véu da inocência. Mas a Eva chegou, a serpente chegou e foi na Eva e jogou o véu da incredulidade na Eva. E a partir daí, o irmão Brana nos mostra, a Bíblia nos mostra lá, que Deus expulsou eles do jardim.
Vou resumir aqui, mas você lê lá, você vai ver como é bom. Ali Gênesis 1, 2, 3, 4, vai lendo ali. Deus expulsou eles do jardim e pôs a entrada do jardim anjos, querubins com espadas inflamadas, espada de fogo, para que o homem não voltasse, não entrasse e comesse da árvore da vida e permanecesse e vivesse para sempre, porque ali tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, que é chamada a árvore da morte. A árvore da vida era Jesus que estava lá. A mensagem zero da igreja de Mambrana fala. E a mensagem da árvore da morte, que era da ciência do bem e do mal, era o diabo, era a serpente, era as coisas que estavam ali. Então, quando eles pecaram, eles perderam esse direito. E preste atenção, Deus não pode, é o que nós estamos lendo aqui, ó. Deus não pode falhar com a sua palavra. Se Ele liberasse que eles entrassem de volta lá para o jardim, para viver eternamente, conforme eles queriam viver, para participar da árvore da vida de novo, Deus, próprio Deus, deixaria quebrar a sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele disse: no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E se eles voltassem lá e tocassem da árvore da vida, eles não morriam mais. Mas como Deus falou e a sua palavra não pode voltar atrás, Deus pôs querubim. Você não gosta aqui não, vamos para lá. Mas o homem ficou igual num lugar bom chamado Éden. Vocês estão entendendo? No paraíso foi Éden. Então Deus mandou atacar e não deixou eles voltar. Mas no decorrer dos tempos, 4 mil anos adiante, depois daí, o que aconteceu? Deus proveu um meio para que o homem voltasse e tocasse e participasse da árvore da vida de novo. Que a árvore da vida era Jesus, é a única que dava vida. Vocês estão vendo? Então, mas como Deus tem misericórdia e quer bem, ama o ser humano, Ele proveu um meio para que o homem também pudesse se salvar. O que Ele fez? Primeiro que ofereceu o sacrifício a favor do homem foi Deus. Gênesis 3:21. Deus matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e jogou para o Adão e a Eva se cobrir com a pele do cordeiro. E tirou aquelas folhas de figo e disse para eles: aqui ó, se cubra com isso aqui ó. Essa é a vestimenta de vocês. Então ali Ele fez um sacrifício e deu para que ele se cobrisse. E a partir daí, irmãos, você sabe, você conhece a história, você conhece a Bíblia, que Deus proveu salvação para as pessoas através de sangue animal. Sacrifício animal, bezerro, bode, novilho que eles queimavam e botavam cinza, derramavam o sangue do cabrito e tantas coisas, para que o homem pudesse ter uma chance. Mas tudo aquilo, eu tenho um estudo para dar daqui uns dias, mostrando que cada boi, cada terneiro daqueles, cada cabrito, cada ovelha, cada coisa que foi oferecida no Velho Testamento, mas ele apontava assim: esse aí vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser Jesus, apontando tudo para Jesus. Mas eu vou dizer para vocês aqui, ó. Então Ele proveu um sacrifício animal para o homem. 4 mil anos os seres humanos viveram abaixo do sacrifício animal, mas se salvavam. Cada um que morria sobre a oferta animal, sangue inocente derramando ali, e ele morria sobre aquilo, lembrando que aquilo cobria o pecado, estava coberto no pecado, mas o homem continuava com o mesmo desejo, né? Até que o sacrifício fosse aperfeiçoado. Antes do sacrifício ser aperfeiçoado, lendo a Bíblia, lendo as mensagens, nós podemos entender que a feiticeira, os feiticeiros, eles chamavam uma pessoa de lá do paraíso e traziam para conversar com qualquer um.
A feiticeira de Endor chamou Samuel, que estava lá, e ele chamava qualquer um que precisasse. Foi registrado na Bíblia, porque Samuel era um profeta, Saul era um homem ungido, e aquilo se tornou uma coisa grande, então ficou registrado ali na Bíblia. Mas não era só Samuel que ele chamava todas as pessoas que queriam, que chegasse lá, eu quero falar com a minha mãe, chama ela, a feiticeira fazia um sacrifício, fazia uns trabalhos ali, daqui a um pouco vinha lá falar com a pessoa. Você viu? Porque ela estava dormindo sobre um sacrifício animal. E o irmão Branham vem e diz assim, que eles estavam lá no lugar, no paraíso, como numa terra de sonho. É como uma pessoa está sonhando, está lá na rua, e daqui a um pouco se acordou, parou com o sonho. Você está vendo? E ele chamava aquelas pessoas lá e trazia ali, eles conversavam o que tinha que conversar, mas depois tinha que voltar, porque a vida tinha encerrado aqui nessa terra. Eles tinham que voltar lá para o sonho de novo. Vocês estão vendo? Agora, nós observamos que Gênesis, capítulo 3, verso 21, se cumpriu em Jesus. Qual é o nosso cordeiro? São João 1,39. João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vinha entre a multidão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí ele apresentou ali, mostrou, todo mundo ficaram olhando, e ele falou mais um pouquinho e conversou lá com o povo, e conversando, João Batista estava ali. Daqui um pouco ele disse: agora é necessário que ele cresça e eu desapareça. Quer dizer, eu vou entregar agora é com ele, não é mais nada comigo, eu simplesmente apresentei ele, agora é vocês e ele. Está vendo? E o irmão Branham disse que dali, quando Jesus falou essas palavras, agora é necessário que ele cresça e eu desapareça, ele foi lá para o Herodes e já foi cortado o pescoço. Terminou, mataram João Batista, terminou com ele, daí o ministério de Jesus começou a crescer. Vocês estão vendo? Então agora, quando Jesus, 3 anos e meio de ministério aqui na terra, ele foi pregando, foi ensinando, chamando a atenção das pessoas, foi pregando e foi curando, chamando a atenção. Aqui, eu vou só falar isso aqui, já vamos ler de novo aqui. Ele foi chamando a atenção das pessoas, e daqui um pouco ele foi ao sacrifício também. Foi lá no Rio Jordão, foi batizado por João Batista, e quando ele foi batizado, então dali ele foi encaminhado para a cruz, morreu, derramou seu sangue, o sacrifício foi aperfeiçoado. Vocês estão vendo? Então, quando o sacrifício foi aperfeiçoado, Paulo, o profeta da primeira era, da era de Éfeso, tomou aquela espada de fogo, que é a palavra de Deus, Hebreus 1, 3, por ali 2, que a palavra de Deus é como labaredas de fogo. Ela veio, e Paulo, tomando aquela espada, abriu o caminho para nós. Está vendo? Agora, gente, vocês vão ter a oportunidade de voltar. Vão ter a oportunidade de entrar de novo no novo Éden e participar, no novo jardim, e participar da árvore da vida de novo. Hebreus capítulo 9, versículo 22, que todas as coisas segundo a lei se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Vocês estão entendendo? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então agora nós vimos Mateus 27, 50 em diante, você vai lendo, que quando Jesus inspirou ali na cruz, que ele morreu e disse: Pai, está consumado, e ele expirou, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o propiciatório ficou visível. O homem teve acesso para com Deus ali de novo. O homem que não tinha esperança de entrar ali atrás do véu, hoje, se você não entrar atrás do véu, morre. Se não tiver a mensagem agarrada na mensagem, não tiver lá na arca de Deus, que é a palavra.
Então agora, todos que não voltarem para participarem da árvore da vida de novo morrem. E na última era, nós temos o nosso querubim, o nosso mensageiro, que com a espada, que é a palavra de Deus, foi abrindo, foi tirando tudo e nos mostrou de novo o caminho de volta. Como disse Ezequiel lá no seu capítulo, não me recordo do capítulo de Ezequiel, que quando o homem perdeu e ele saiu, ele perdeu as leis de Deus, mas Deus criaria uma nova lei no coração do povo de novo. E essa nova lei que é criada no coração do povo, é isso que nós temos aqui hoje, essa Bíblia, essa mensagem, é de volta ao batismo original, a ceia original, tudo que é a Bíblia de volta para nós. Nós estamos de novo comendo da árvore da vida no tempo que nós estamos vivendo, gente. Esta mensagem é a árvore da vida, porque a mensagem é Deus, é Jesus em forma escrita. E cada homem que não comer, não participar da árvore da vida, ele está fora. Então aquele Éden, leia a mensagem Éden satânico, você vai ver. Aquele Éden, que era o Éden de Deus, e daqui um pouco se tornou um Éden satânico, porque o diabo entrou lá, Satanás entrou lá e corrompeu o Éden. Mas também aquilo que era um Éden de Deus, ele vai ser restaurado e é restaurado, e as pessoas voltam novamente ao Éden restaurado de Deus. E esse Éden restaurado é homem restaurado, mulher restaurada, povo restaurado, que está restaurado através da palavra de Deus para entrar no arrebatamento. O que é a restauração? É construir, é trazer ao estado original aquilo que está estragado, aquilo que caiu de novo, uma casa caiu, é construído. A restauração novamente dos seres humanos, filhos de Deus, né, que estavam longe e foi restaurado. Deixa eu terminar de ler aqui. Eu vou só ler aqui mais uns 5 minutos, mais ou menos, aqui nós já temos encerrado. Então aqui diz: Deus foi chamado à cena quando o pecado foi no princípio cometido lá no Jardim do Éden, e ele teve que tomar uma decisão sobre como se redimiria o homem. Deus tomou essa decisão, e Deus tomou a sua decisão redimindo, e pelo sangue derramado por um inocente, e ele nunca mudou isso, irmãos. Temos tentado instruí-lo, construímos igreja, fizemos tantas coisas, construímos denominação, e Deus nunca funcionou, e através disso, e nunca funcionará. Deus salva o homem pelo sangue que foi derramado pelo inocente lá na cruz do Calvário. Ele nunca muda isso, não importa o quanto nossas mentes, nossas maneiras de pensar seja melhor. Essa é a decisão de Deus. Ele não pode tomar uma decisão, uma coisa hoje e a outra amanhã. Quando ele toma uma decisão, ela é perfeita. Ele nunca tem que retificá-la. Quando Deus diz alguma coisa, aquilo é eternamente certo, irmãos. Quando ele é eterno, sua palavra também é eterna. Deus, conhecendo o princípio e o fim, ele consequentemente atribuiu para o seu mundo certa parte da palavra, para cada geração no decorrer dela. Ele enviou profeta no Antigo Testamento. Somos ensinados em Hebreus capítulo 1, que antigamente Deus, de muitas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias ele fala pelo seu Filho Jesus Cristo. Agora, exatamente, essa escritura está muito bem. Quando Jesus estava na terra e disse que era Filho de Deus, eles, aquele povo, os condenaram, e ele disse: por que me condenas quando eu digo que sou filho de Deus? Quando vocês chamam-se aqueles a quem a palavra veio de deuses. Abraão foi considerado um Deus, Elias, ele foi considerado um Deus, Isaías, ele também foi considerado um Deus. Vocês estão vendo, amados? Porque a palavra de Deus veio a eles, e eles foram em porção deuses,
Jesus disse que foram eles e disse: vocês os chamam deuses. Agora, veja você, quando o homem era ungido, como José, ele retratou a Cristo quando Moisés foi ungido. Ele retratou a Cristo quando Davi foi ungido. Ele retratou a Cristo, todos os culminando em Cristo, tudo apontava para ele. E ele foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele. Ele foi ungido completo. Ele a tinha em porção, ou eles tinham em porção a palavra. Nós temos em porção a palavra, irmãos. Ele foi ungido, o plano inteiro de Deus se encontrava nele. O plano de Deus antes da fundação do mundo para redimir um mundo perdido que estava nele. Ele foi a palavra. Ele ainda é a palavra. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas. Deus deu-se a conhecer pelos profetas. E então, nesses últimos dias, através do seu Filho, Cristo Jesus, ele foi Deus manifestado em carne entre nós. Jesus, né? Note a palavra, sempre veio aos profetas. A palavra sempre vem ao profeta. Deus nunca obrou através de um grupo de gente, irmãos, através de um indivíduo que ele obra. Ele obrou nos dias de Noé, através de Noé. Ele obrou nos dias de Moisés, através de Moisés. Ele obrou nos dias de Elias, através de Elias. Através de Eliseu, Elias, através de Isaías, aqueles profetas. À medida que eles descenderam na era. Então, quando ele esteve aqui, ele se manifestou a plenitude. Nós não nos fariseu, saduceu, mas Deus se manifestou em plenitude em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele era a palavra, e é por isso que ele podia dizer que o que dizia, essas eram uma afirmação que podia fazer. Agora, estes gregos sabiam disto, os gregos eles vieram, eles sabiam disto. No decorrer de cada era, Deus atribuiu um tanto da palavra, e as igrejas confundem tudo, irmãos. Então ele enviou um profeta entre eles e vindica esta palavra. E justamente com qualquer outro tempo, falando hoje, dizendo que os metodistas às vezes dizem que está certo, os luteranos dizem, quando você crê, e só isso que tem que fazer, a justificação pela fé, e crê e o resto está pronto? Não é isso. Cada pessoa que crê, ele obedece à palavra de Deus. Porque o crer, ele é testemunhado, a crença, ela é confirmada pela obediência. Vocês estão entendendo? Então aqueles gregos vieram e disseram, senhores, nós queríamos ver Jesus. Então eles foram e mostraram. Felipe foi e disse a André e os outros ali, e eles foram e disseram a Jesus. E Jesus chegou e deu o relato. Então, quão bom, irmãos, por isso que nós devemos ter esse entendimento, esse conhecimento. Voltando, 8 de Atos dos Apóstolos, quando aquele eunuco da rainha vinha vindo, lá daquele avivamento, daquele culto, ele vinha tão feliz, e ele abriu a Bíblia em cima da sua carruagem, e vinha lendo Isaías 61, como um cordeiro mudo foi levado ao matador, e vinha lendo, e o Espírito Santo falou para o Felipe, Felipe, vai lá e sobe na carroça dele. Felipe subiu na carroça dele, e quando Felipe subiu na carroça dele, olhou por cima do ombro dele, assim, ele estava lendo a Bíblia em Isaías, e daí Felipe, você está entendendo o que você está lendo? Por certo, ele não fechou, ficou ali com a Bíblia, sortou e disse para o Felipe, como eu posso entender
se não tem um que me explique? Estou lendo, mas não estou entendendo. Daí Felipe mostrou para ele, ensinou para ele que aquilo ali estava falando de Jesus, que ele vinha como um cordeiro mudo, ia ser crucificado, ia morrer, ensinou que aquilo, e ele creu. É ele, é Jesus. Então sim, está falando de Jesus ali. E daí Felipe pregou sobre o batismo em nome de Jesus Cristo para ele. Lê Atos 8, pregou sobre o batismo para ele. E eles iam indo, e ele creu, fechou a Bíblia, olhou para o Felipe. E aquela água lá, Felipe? Olha aquela água lá. O que impede de eu ser batizado, Felipe? Que rápida, né? O Espírito Santo vivificou aquilo no coração dele, e ele fez uma decisão, foi rápida a decisão dele. O que impede de eu ser batizado? Felipe disse, não impede nada, se você crer, é lícito, é certo, é só ir batizar. Desceram os dois da carruagem, foram lá, Felipe, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os seus pecados. Tirou ele veio lá tudo cheio de água, lá, torcendo a roupa, e sentou em cima da carroça, e surrou os cavalos, sei lá, que puxava aquela carroça, molhado, e glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e você foi. E o Espírito Santo tomou Felipe e largou lá na outra cidade. Estão entendendo? Deus, quando quer revelar a uma pessoa, Ele revela, Ele mostra. Então, a necessidade hoje é isso, Deus vivificando a sua palavra em nosso coração. Então, quando você creu e você foi para as águas, você foi batizado, Deus lhe deu o entendimento, abriu os entendimentos. Isso aqui está na Bíblia. Lucas 24:45, que Jesus abriu os entendimentos deles para compreender as Escrituras. São João 5:39, quando eles estavam com os entendimentos abertos, Jesus disse, agora vocês examinem as Escrituras e cuidem de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Graças a Deus, amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, aleluia. É um presente de Deus para nós. Deus nos deu um presente, uma mensagem como essa, profeta, para esclarecer tudo o que está na palavra de Deus. Fiquemos de pé. Deus, Criador dos céus e da terra, que tem se manifestado entre os homens, se manifestou num corpo humano, lá no princípio, quando nasceu como um bebê, quando nasceu como uma criança, andou entre os jovens, andou entre os adultos, andou entre as pessoas e morreu, foi matado. Depois se manifestou como uma coluna de fogo para Paulo e muitos irmãos. Depois se manifestou em forma de uma teofania, depois da ressurreição, aparecendo e desaparecendo. 40 dias, Pai, aleluia. E por último agora, o Senhor se manifesta para nós através da sua palavra, sua mensagem que o Senhor tem enviado para nos crer e nos colocar em linha, nos colocar em ordem com a sua palavra para estarmos no arrebatamento. Jesus nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Pai, para que nós não venhamos aqui para perder o nosso tempo, mas queremos chegar aqui como homens, mulheres que fizeram aquela decisão e crê no Senhor Jesus Cristo. E esta semente da palavra nunca será morta, porque caiu em boa terra no coração de cada filho do Senhor. Jesus, ajuda-nos nesta noite. Tem misericórdia de cada um. Ajuda, Senhor, o povo do Senhor na face da terra, que nós precisamos caminhar até chegar aquele grande dia, o dia do rapto, o dia do arrebatamento, o dia que nós sairemos desse mundo de pecado, mundo de horror, um mundo de tristeza, um mundo que não tem nada de bom aqui a não ser a palavra do Senhor para nós.
Pai bendito, aqui vem irmãs de idade, irmãos de idade, crianças, vem jovem, pai de família, mãe de família, e precisam, Pai, ouvir uma palavra pura, precisa ouvir uma palavra de salvação de alma, Deus. Ajuda-nos, Senhor, quando tomar essa plataforma aqui, quando tomar esse púlpito aqui, Senhor, nós transmitir palavras de vida para teu povo, palavras de salvação para a tua igreja, porque é para isso que viemos aqui, Senhor, para ouvir coisas eternas, aquilo que o Senhor tem para cada filho, para cada filha do Senhor, no grande e santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus, amém. Se tiver alguém que precisa de uma oração antes de